Queria saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, eu queria trazer uma reflexão da palavra de Deus. E hoje a nossa reflexão será baseada no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 4 a 6. O tema da nossa reflexão é por que João escolheu o deserto para pregar. Glória a Deus. Baseando-nos na palavra de Deus, nós tentaremos aqui dar algumas respostas. Porque João, ele tomou essa atitude, podemos assim dizer, radical, de se isolar no deserto para exercer o ministério que Deus o havia chamado. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 4, 5 e 6. Somente esses versículos para nós meditarmos nessa tarde. Glória a Deus. Diz assim o texto: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Repetindo, irmãos. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Marcos capítulo 1, versículo de número 4, 5 e 6. Glória a Deus. Irmãos, se eu falhar, porque estou um pouco enfermo da garganta, mas eu acredito que Deus vai nos abençoar essa tarde. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, por que o maior profeta segundo Jesus escolheu o deserto para pregar e não as grandes sinagogas do seu tempo, ou mesmo as cidades como Jerusalém, que sempre estavam abarrotadas de visitantes? Porque esse que foi escolhido por Deus para ser o precursor do Messias preferiu o isolamento e a solidão de uma região inóspita da Judéia do que estar em meio às massas. Por que se esconder e não aparecer? Porque o deserto, que propósito tinha Deus com ele ali naquele lugar? Essas são respostas que somente a palavra de Deus pode nos dar. E nesse momento, a nossa oração é para que Deus ele fale conosco de maneira profunda e objetiva. Primeiro, meus amados irmãos, João escolheu o deserto para cumprir a vontade de Deus. João escolheu o deserto para cumprir a vontade de Deus. O profeta Isaías, capítulo 40, e verso 3, está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermos vereda ao nosso Deus. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6, está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. De acordo com esses textos, foi o próprio Deus que escolheu João como profeta, deu-lhe uma tarefa e determinou o lugar onde tudo isso se desenrolaria: o deserto. O deserto não foi um acidente de percurso na vida de João. João não foi parar ali por acaso.
Não foi porque João foi rejeitado na cidade, nas grandes metrópoles, ou foi impedido de pregar nos grandes templos da época. Não, queridos. Antes de ele decidir, Deus já havia determinado: o deserto seria o seu palco. Era ali que Deus o usaria para a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, porque João escolheu o deserto para pregar. Segundo, porque ele decidiu ser diferente. Escute, o principal objetivo dos que se diziam representantes de Deus, ou seja, os religiosos, eram ser vistos, aplaudidos pelos homens. Eles viviam de impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas com os corações vazios de Deus. João Batista, diferente deles, decidiu ser apenas o que Deus havia determinado. Apenas uma voz. Aleluia. Ele decidiu viver para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Glória a Jesus. Porque João escolheu o deserto para pregar. Porque seu alvo, o seu maior propósito era promover a glória de Deus. No Evangelho de João, a partir do versículo 4 está escrito assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és tu? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disse-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? É uma coisa impressionante aqui, irmãos, é que mesmo no deserto, João ele incomodava as pessoas das grandes metrópoles. Por quê, irmãos? O que motivava esta curiosidade, esta preocupação em relação a João, que havia escolhido o deserto, um lugar isolado, mas que causava preocupação às autoridades religiosas da cidade? O que tinha em João de tão especial? O que levava multidões a deixarem as cidades e a descerem para o deserto para ouvir um homem falar? Isso estava preocupando as autoridades religiosas da época. Olha só o que João responde, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O verso 29 diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verso 33 está escrito: eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. O verso 34 diz: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Meus amados irmãos, diferente dos da sua geração, seu alvo, seu maior propósito não era se autopromover. Quando nós falamos em se autopromover, os nossos olhos se voltam. Quando nós falamos em aparecer, em se autopromover, os nossos olhos se voltam para esta geração. Eu nunca vi uma geração para gostar de aparecer tanto, de se autopromover tanto, do que esta geração. Muitas vezes nos anunciamos tanto, muitas vezes frisamos tantas vezes a placa das nossas igrejas, que esquecemos de falar de Cristo, de anunciar, de falar do nosso Senhor, daquele que morreu e que ressuscitou e hoje está à direita do Deus Todo-Poderoso. Não há uma geração pior do que esta na questão de se autopromover, de se divulgar.
Mas o que eu aprendo, irmãos, é que diferente dos da sua geração, o alvo de João não era se promover, de ser reconhecido pelo povo. Esse não era o propósito do profeta. Pois mesmo diante da má ideia do povo a seu respeito, em se ele era o Cristo ou não, ele não foi infiel ao seu chamado. Poderia muito bem ele ter se passado por Cristo para agradar a multidão, para ser bajulado, para ser idolatrado. Mas seu propósito era anunciar a Cristo como a luz do mundo, o Cordeiro de Deus e o Filho de Deus. Não há lugar mais propício para promovermos a Deus do que no deserto. É nesse lugar onde reconhecemos quem realmente somos, como somos abaláveis e o quão dependentes somos de Deus. É no deserto onde percebemos a nossa impotência ante a grande onipotência de Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, percebemos que foi no deserto o palco dos maiores milagres de Deus, onde Deus mais foi visto. O deserto é um lugar onde desaparecemos e o nosso Deus aparece. Nas palavras de João, o deserto era o lugar onde ele diminuía e Deus crescia na vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Porque João escolheu o deserto para pregar. Porque no deserto é possível nos tornarmos mais íntimos de Deus. Apesar das muitas ideias erradas, meus irmãos, que temos do deserto, o deserto sempre foi um lugar especial nos planos e propósitos de Deus. Para João Batista, seria um lugar onde nada o distrairia. Em 2 Timóteo, Paulo escreve: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Esse, meus amados irmãos, era o propósito de Deus com João no deserto. Era manter, aleluia, o profeta longe, distante de tudo aquilo que poderia embaraçá-lo, distante de tudo aquilo que poderia lhe distrair. O propósito de Deus com João no deserto, em manter João no deserto, era de manter ele longe de tudo aquilo que poderia lhe tirar o foco de ser a voz de Deus para aquela nação que estava mergulhada no pecado, na treva. O propósito de Deus com João no deserto era para manter João fiel ao propósito de ser a voz que prepararia o caminho do seu filho. E diante da tamanha negridão que pairava sobre a nação de sua época, Deus o manteve ali, onde Deus o usaria sem as interferências que nos rodeiam todos os dias. Há uma coisa, irmãos, um parêntese aqui, dos dias em que estamos vivendo. Necessidade de ouvirmos a voz de Deus. De ouvirmos a voz de Deus. Pois o que tem ecoado por aí em muitos púlpitos são vozes de homens. Glória a Deus. Qual foi a razão que levou João a escolher o deserto? Para encerrarmos, não haveria lugar melhor, não haveria lugar mais propício para João desfrutar de uma intimidade com Deus, se não fosse o deserto. Era ali onde ele desfrutaria, gozaria de uma grande intimidade com Deus. Deus o manteve ali,
para que os seus propósitos soberanos fossem alcançados. Diante disso, concluímos que precisamos caminharmos mais pelo deserto. Diante disso, chegamos à conclusão de que precisamos mais descer ao deserto. Há um propósito de Deus ao ser alcançado por meio das nossas vidas, por meio da sua vida, meu irmão. Mas muitas vezes as interferências desse mundão gospel, desses grandes movimentos, muitas vezes nos impede de ouvirmos a Deus, de sermos realmente instrumentos na mão do Todo-Poderoso. Por isso é necessário mais desertos nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê graça e que esta palavra de alguma forma possa ser bênção na sua vida e na vida daqueles que forem alcançados por ela. Eu encerro dizendo: queira ser apenas uma voz, meu irmão. Queira ser apenas uma voz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.